Bom dia, meninos! Tudo bem? Então, vamos fazer, a correção das nossas atividades de física que eu passei para vocês. Então, hoje, vamos trabalhar com essas correções. Então, vamos lá. Então, vamos analisar o texto, que eu passei. Então, equilíbrio térmico. Então, o corpo humano é dotado de um metabolismo que mantém o organismo numa temperatura praticamente constante. Quando esse metabolismo é alterado, por exemplo, por uma infecção, a temperatura do corpo aumenta. Essa variação de temperatura é prejudicial a diversas reações que ocorrem no corpo. Por isso, as pessoas correm o risco de ter convulsões quando a temperatura corporal ultrapassa os 39 graus. Fato observado em diversos processos é que quando dois corpos estão em contato, há transferência de energia de um corpo para o outro até os dois atingirem o equilíbrio térmico. Então, aqui nós já temos o conceito de calor, tá, gente? Então, quando estamos em uma região fria, a circulação sanguínea na superfície da nossa pele aumenta para compensar a transferência de calor do nosso corpo ao ambiente, evitando que a temperatura corporal abaixe. Nessa situação, moléculas de carboidratos são queimadas, liberando energia em nosso organismo para compensar a energia transferida ao ambiente. Por isso, é comum sentirmos mais fome no frio do que no calor. Já quando estamos em uma região quente, nosso corpo precisa perder energia para compensar a energia recebida do ambiente. Então, quando transpiramos, nosso corpo cede calor para o líquido evaporar e resfria-se, assim nossa temperatura corporal diminui. Por causa das reações internas que liberam energia, nosso organismo geralmente tem uma temperatura mais elevada que a do ambiente, salvo em ambientes muito quentes. E os materiais metálicos e a madeira não possuem metabolismo interno, portanto, estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, independente se o material seja um condutor ou seja isolante, estão sujeitos à temperatura do ambiente. Então, número 1. Ainda em relação ao texto, responda. Por que sentimos mais fome em dias mais frios do que em dias de calor? Então, vamos lá. Porque moléculas de carboidratos são queimadas, liberando energia em nosso organismo para compensar a energia transferida ao ambiente. Então, por isso é comum sentirmos mais fome no frio do que no calor. Então, praticamente ali, gente, a gente gasta, vamos colocar mais energia. E se nós gastamos mais energia, nós temos que repor essa energia que foi gasta. De que forma? Através da alimentação. B. Explique a diferença da cor do sangue entre pessoas que moram em regiões mais quentes e as que moram em regiões mais frias. Então, quando estamos em uma região fria, a circulação sanguínea na superfície da nossa pele aumenta para compensar a transferência de calor do nosso corpo ao ambiente, evitando que a temperatura corporal abaixe. Já quando estamos em uma região quente, nosso corpo precisa perder energia para compensar a energia recebida do ambiente. Quando transpiramos, então nosso corpo cede calor para o líquido evaporar e resfria-se, assim nossa temperatura corporal diminui. Então, essa também acaba sendo que a explicação para a diferença da cor do sangue entre pessoas que moram em regiões mais quentes e as que moram em regiões mais frias. Então, só resumindo, na região tropical, em terrenos baixos, a cor do sangue vai ser o quê? Vermelho vivo, pois o consumo de oxigênio para manter a temperatura do corpo é menor do que em regiões frias. Então, significa que em regiões quentes, se consome mais oxigênio. O consumo de oxigênio é maior para manter o corpo em uma temperatura menor. E já nas regiões frias, não se consome tanto assim. Letra C. Explique por que os materiais metálicos e a madeira estão em equilíbrio térmico com o ambiente e o corpo humano não. Então, como a gente falou, gente, os materiais metálicos, a madeira, não possuem metabolismo interno. Eles estão sujeitos à temperatura do ambiente. Então, se está uma temperatura baixa, está sujeito àquela temperatura. Se está uma temperatura alta, está sujeito àquela temperatura. Já o corpo humano não. O corpo humano possui um metabolismo, sendo a temperatura não pode estar sofrendo esses tipos de variações. Então, os materiais metálicos e a madeira não possuem metabolismo interno, portanto, estão em equilíbrio térmico com o ambiente. E o corpo humano é dotado de um metabolismo que mantém o organismo numa temperatura praticamente constante, não podendo sofrer variações. 2. Na tirinha a seguir é apresentado um diálogo fisicamente incorreto. Já cheguei! Ô, da casa! Obrigadinho pelas boas-vindas. Estás a deixar entrar ar frio. Ele levantou a coberta, Aí,
a resposta que ele obteve, né? Estás a deixar entrar ar frio. Vamos lá. Que diálogo é esse? Sítio. Então, aqui estou falando, né, de um diálogo fisicamente incorreto. Qual? Essa parte. Estás a deixar entrar ar frio, né? Aí vem já a letra B. Qual é o erro, gente? Não é o ar frio que entra. Como a gente já falou, o que é o calor? É energia térmica em trânsito do ambiente mais quente para o ambiente mais frio. Então, o calor, na verdade, é perdido do corpo mais quente para o ambiente mais frio. Então, não é o frio que vai entrar, é o calor que vai sair, que vai ser perdido. 3. Quando um termômetro clínico está em contato com o nosso corpo, cuja temperatura desejamos conhecer, a energia fluirá entre nossa pele e o termômetro, tendo assim uma transferência de calor, até que suas temperaturas se igualem e o equilíbrio térmico se estabeleça. Diante disso, explica o que é o calor. A gente acabou de falar, calor, energia térmica em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas, ou seja, acontece a transferência de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura até atingir o equilíbrio térmico. Beleza? 4. Em uma sala de aula foi realizada a seguinte experiência. Colocou-se café quente em 2 copos diferentes, sendo um de metal e outro de vidro. Logo depois, ao tocá-los, percebeu-se que o copo de metal apresentava-se mais quente, entre aspas, que o copo de vidro, apesar de a mesma bebida ter sido colocada em ambos os copos. De acordo com a experiência realizada, explique o que aconteceu para ver essa diferença de sensação térmica entre os copos contendo café. Gente, é o mesmo café, significa que a temperatura é a mesma. Porém, né, eu utilizei copo de vidro, né, copo de metal, vamos pôr assim, o alumínio. Qual que é a diferença entre os materiais? A condutividade térmica, né? Eu vou ter um material que é considerado um isolante e um material que é considerado um condutor. Então, o copo de metal é um condutor térmico, possibilitando que o calor seja transferido mais rapidamente. E o copo de vidro, um isolante, dificultando a transferência de calor. Porém, né, a bebida está na mesma temperatura, independente do copo. Simplesmente o que vai acontecer é a constituição do meu material, né? 5. A sensação de frio que nós sentimos resulta em qualquer situação. Sempre que nós tivermos a sensação de frio, ela é provocada pela perca de calor, tá, gente? Então, letra C, da perca de calor do nosso corpo para a atmosfera, que está a uma temperatura menor, e sempre do ambiente mais quente ou do corpo mais quente para o ambiente mais frio, o corpo mais frio. 6. Em relação à agitação das moléculas de um corpo, podemos afirmar que, vamos analisar essas imagens. Aqui eu tenho, num corpo frio, as moléculas se movem numa velocidade menor. Quanto mais aquecidos for um corpo, mais agitadas ficam as moléculas. Então, átomos com maior agitação, quente, e uma menor agitação, frio. Então, significa quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica. Quanto menor a temperatura, menor a agitação térmica. Então, a alternativa correta, C. Quanto maior a temperatura, maior será a agitação das partículas ou moléculas, certo? Aqui, gente, só para a gente fechar, né, e resumindo, temperatura. O que é a temperatura? Lembrando que a temperatura a gente não pode transferir, tá? Somente o calor é transferido. Então, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo ou substância. Então, com a temperatura elevada, tem uma maior agitação. Temperatura menor, uma menor agitação. Então, aqui nós temos, maior agitação térmica, temperatura mais alta. Menor agitação térmica, temperatura mais baixa. Então, temos 2 corpos, corpo A e B. Analisando a imagem, nós percebemos que a temperatura de A é maior que a temperatura de B devido à agitação das partículas. Então, a festa está pegando fogo. Vejo todo mundo agitado, Então, a maior agitação está quente, né? Vamos lá, continuando. 7. Uma mesa de madeira e outra de metal são colocadas em uma mesma sala fechada com temperatura constante. Depois de alguns dias, né, um estudante entra na sala e coloca uma das mãos na mesa de madeira e a outra na de metal. O estudante afirma, então, que a mesa de metal está com uma temperatura menor do que a mesa de madeira. O estudante está correto? Gente, o que a gente já viu, né?
A mesa de madeira e a de metal estão no mesmo ambiente, sujeito à mesma temperatura, não possui metabolismo interno. Então, está sujeito à temperatura do ambiente. O que vai influenciar? A condutividade térmica dos materiais. Madeira e metal, condutor, isolante. Então, a resposta é não. Né? Que, ó, ele afirma que a mesa de metal está com a temperatura menor. Não está. Né? Então, ambos estão no mesmo local e a temperatura é constante, ou seja, não sofre variação de temperatura, ambos estão sujeitos à mesma temperatura. Ambos os materiais estão sujeitos à temperatura do ambiente, o que diferencia é a condutividade térmica de cada material. Um é condutor, mesa de metal, e um outro isolante térmico, mesa de madeira. Certinho, gente? Então, até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.